Ninguém respeita mais a seleção brasileira. Essa notícia é triste, mas infelizmente é a mais pura verdade. A equipe com 5 títulos do mundo, a seleção, a maior seleção, a camisa mais pesada do mundo, hoje em dia não significa mais nada para os seus rivais. Depois de um 4-1 ridículo, o Brasil se apequena novamente e a Argentina consegue se sobressair. Polêmica em cima de polêmica foi essa semana, jogador prometendo, jogador falando isso, falando aquilo, mas infelizmente o que se viu em campo foi outra coisa. O Brasil não tem a mesma raça, não tem a mesma qualidade e aparentemente não se importa mais em ganhar ou perder. Parece que para eles tanto faz. Bom, mas infelizmente essa é a realidade. O jogo foi 4-1, mas podia ter sido 5, 6, 7, 8, podia ter sido muito mais. A Argentina perdeu muitas chances e até saiu barato. É essa a realidade, gente. 4-1 para a Argentina saiu barato. Desde a década de 60, o Brasil não tomava uma derrota de 4 gols para a Argentina. No caso de 3, mas entende tomar 4 mais gols. E tomou simplesmente um 4-1. E isso é muito triste, porque mostra a realidade. Há um ano da Copa do Mundo. Aí a gente tem que conviver com essa realidade, onde o Brasil se mostra um time fraco, um time que não consegue se encaixar e um time que, por muitas vezes, deixou a Argentina jogar, não conseguiu jogar, e para mim o pior de tudo, não foi nem que não conseguiu jogar, mas sequer conseguia marcar o time da Argentina. Eles deitaram, rolaram e fizeram o que quiseram. Essa é a realidade do Brasil. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo. Vamos se aprofundar no que foi esse jogo entre Brasil e Argentina. O jogo foi 4-1, isso foi bem verdade. A equipe do Brasil podre, jogou jogou mal demais. Jogou muito mal. Aqui, se vocês olharem, a Argentina ganhou em posse, em grandes chances, em finalizações, ganhou em escanteios, ganhou em faltas, em passes. A única coisa que o Brasil ganhou de importante foi em desafios. Mas de resto, a Argentina dominou o Brasil. Dominou o Brasil de todas as formas possíveis. Assim, foi algo assim, vergonhoso. Tanto que a Argentina hoje, só conferir aqui, a Argentina hoje tem 31 pontos, enquanto o Brasil tem 21, ou seja, são 10 pontos a mais. O Brasil vai à Copa do Mundo, porém, não se tem assim, não cria expectativa e não cria esperança. Porque se continuar do jeito que está, não vai rolar, corre o risco até de cair numa fase de grupos, assim, podendo ser a maior vergonha da história do time. E o que eu quero dizer quando eu estou vendo esses dados aqui? O Brasil criou 0 grandes chances, deu 3 finalizações, assim, enquanto a Argentina dominou o jogo, 12 finalizações, 4 grandes chances, converteu as 4 chances que criou, trocou passe, conseguiu deitar e rolar no Brasil. O meio de campo da Argentina simplesmente parecia que tinha 5, 6, enquanto no Brasil parecia que não tinha ninguém. Jogadores do Brasil andando dentro de campo, André, Rodrigo, que para mim, desses que estavam lá, com a camisa da seleção, é o melhor que tem, jogou muito mal, com certa displicência. Jogadores com vontade, com vontade zero, sem vontade nenhuma, parecendo que estavam obrigados ali. Cara, eu não entendi isso. Os jogadores pareciam que estavam obrigados ali. Eu até comentei na hora do jogo. Parece que os caras estão ali ameaçados. Sabe? Porque você olhava, não tinha ninguém que tentava uma coisa de diferente. Não tinha ninguém que queria jogo. Vinícius Júnior até tentou, mas muito mal. Rafinha provocou. Chamou a responsa para si, mas também não conseguiu jogar nada. Triste. Romário era marrento, chamava a responsabilidade porque ele bancava, ele conseguia converter. Rafinha não fez isso. O meio campo com André e Joelton não dá. Se o Brasil tivesse vergonha na cara, esses dois nunca mais pisavam, nunca mais vestiam a camisa amarela do Brasil. Nunca mais, porque o que eles fizeram nesse jogo foi uma vergonha para esse time. E outros jogadores também não se livram não dessa cobrança não, sabe? Os jogadores não se livram dessa cobrança, não. É vergonhoso. O futebol que o Brasil joga hoje é pífio. É uma coisa assim horrível. Que se botasse esse time do Brasil no Campeonato Brasileiro, não terminava na parte de cima da tabela. Jogando esse futebolzinho que jogou contra a Argentina, não terminava na parte de cima da tabela. Eu vou dar as notas para esses jogadores da seleção brasileira para mostrar o quão pífio eles foram. Que não pode fazer um jogo sem vergonha desse que o Brasil fez ontem contra a Argentina. Vamos lá.
Vamos ver como foi esse time do Brasil contra a Argentina. Para mim, assim, no gol, o Bento foi um bom goleiro. Não comprometeu. Claro, eu acho que ele falha naquele gol de McCarthy, mas para mim não está entre os maiores culpados. Fez uma outra boa defesa ali. Para mim, Bento foi nota 5. Pode voltar a atuar no Brasil. Ele foi bem até. O Wesley, para mim, é um dos menores culpados. Apenas o segundo jogo dele pela seleção. Fez o primeiro jogo bom contra a Colômbia. Não foi bem contra a Argentina, isso é verdade também. Porém, já foi melhor do que a maioria, no sentido de que ele ainda tem... A gente não sabe exatamente o que é que ele pode apresentar ou não na seleção brasileira. Então, para mim, é um dos menores culpados. Para mim, ele foi nota 3. Na zaga, Marquinhos, que foi capitão e jogou, assim, mal. Agora, muito mal. Marquinhos foi muito mal, dentro e fora de campo. Porque quando foi na saída, ainda saiu para defender Dorival Júnior, falando, ai não, porque veja bem, o Dorival não é o único culpado, todos nós temos culpa, fazendo aquela meia culpa. Aquele passa-pano pro treinador. Beleza, você tem que saber analisar as coisas, tem que saber se dar bem com as pessoas e até ver o momento de certo ou errado. Mas passar pano para treinador que faz trabalho mal feito, ver a coisa que está errada e mesmo assim querer defender, para mim não é a atitude de um cara que é capitão, não é a atitude que Marquinhos deveria ter. Para mim ele foi nota 2, porque também o jogo dele foi horrível. Murilo, meu Deus, tanta gente falava nele, eu confesso que não via muitos jogos, não sabia exatamente, mas se foi isso que ele apresentou, que jogador ruim, não conseguia fazer um desarme, não ganhava a bola de cabeça, não ganhava por baixo, não conseguia correr direito, não fez nada. Para mim é nota 0. Para mim não devia nem mais ser convocado. Fica lá no Nottingham Forest. Se ele joga bem lá, então que ele fique lá. Porque no Brasil não tem espaço para ele, não. Arana. Meu Deus do céu, que partida de Arana que foi essa? O que é que ele tentou fazer? Tudo que a Arana tentou fazer deu errado. Ele tentava correr, dava errado. Tocar, dava errado. Tudo. Os caras vinham pra cima dele, parecia que era uma avenida. É outro, é 0 também. 0 também. Jogador desse jeito é 0. 0. André eu acho que também não fez um jogo bom, também foi dominado, também estava no meio campo. Porém, eu vi André ainda com algumas valências, tentava fazer alguma coisa, dominava uma bola, tentava sair, ainda tentava marcar, mas ainda assim, muito abaixo. Para mim é nota 3. Joelito, outro. Fez uma partida horrível contra a Colômbia, fez uma partida tenebrosa contra a Argentina. Ele não pode mais pisar com a seleção brasileira, não pode mais vestir essa camisa verde e amarela. Ele desonra todos os brasileiros e todos os grandes craques que já passaram pelo Brasil. Para mim, Joelton é 0. O jogador pífio, é pífio a palavra. Não dá para manter um jogador desse nível. Agora, Matheus Cunha, para mim, foi o melhor em campo. Ele tem, pela parte do Brasil, é claro. Ele tentava algum lance, ele voltava para receber a bola no meio campo, tentava armar jogo, tentava conduzir bola, tentava pressionar, fez até uma boa jogada, deu alguns dribles, errou o passe, mas ele foi um cara que tentou. E para mim, considerando como foi o jogo de ontem, o cara que tentou, ele já está à frente dos outros. Para mim, ele é o melhor do time, para mim, nota 6. Rafinha, provocou. Não conseguiu entregar. Para mim não foi entre os piores jogando. Porque ele ainda bateu uma falta que pegou no travessão, ainda tentou criar a jogada, ainda tentou aparecer para o jogo, mas também não foi bem. Prometeu, né, ali, que falou que se não desse no campo, que ia bater nos caras dentro e fora do campo. Falou ali que ia fazer gol, que ia para cima, e ele esqueci F. Porém, na hora não entregou, muito sumido também do jogo. Para mim é nota 4. Nota 4 não, desculpa, nota 3. Rodrigo, que partida horrível que Rodrigo fez. Horrível. Que partida horrível. Para mim, Rodrigo, desses que estão aqui, eu já disse isso antes, mas eu vou dizer de novo, é o melhor que joga com a camisa da seleção brasileira. Só que teve uma hora que mostrou a cara de Rodrigo, o Brasil, eu acho que estava 2-1, 3-1, alguma coisa assim. O Rodrigo estava tranquilo, nada tá acontecendo, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, não é comigo, sabe? Parecia que ele era alguém que estava ali, não era nem de um lado nem de outro. Fez uma partida horrível, Rodrigo, horrível.
Esse tem crédito na seleção, merece mais chances, porém vai ter que melhorar e vai ter que melhorar muito. Para mim ele foi nota 1. E não foi nem que ele foi bem, tá? Esse 1 é porque os outros conseguiram ser pior do que ele. E para mim, Vinícius Júnior, que talvez seja o melhor jogador dessa seleção em talento. Não, eu acho o Rodrigo melhor em talento que ele. Só que Vini, que vem apresentando, tem muito crédito também. Não na seleção, mas como jogador. Ele tentou algumas jogadas, foi para cima do lateral, teve ali, foi até uma jogada bonita, ele conseguiu driblar, pegava a bola e ia para cima, tentava coisa diferente. Para mim, Vini foi bem também. Para mim, Vini foi nota 4. E agora, antes da gente falar do nosso querido treinador Dorival Júnior, ainda vou avaliar os jogadores do banco. Para mim, Léo Ortiz entrou, estava perdido. Não só por culpa dele. Não acho que era só culpa dele. Ele está perdido dentro do campo. Acho que tem muito do que o sistema estava fazendo. Acho que tem muito do que a defesa não estava fazendo, no caso. Ele merece outras chances, mas considerando o jogo contra a Argentina, 2. Savinho, para mim, não sei. Para mim não faz diferença. Nota 4. Ederson, sem nota. O coitado não teve nem o que fazer. Entrou, o jogo já estava para acabar. Mais uma das fraquezas de Dorival Júnior. João Gomes, para mim, entrou e foi o melhor volante da seleção brasileira. Tentou fazer as coisas, tentou dar passe, estava em cima dos caras, não dava espaço, fez o que tinha que fazer. Para mim, João Gomes foi nota 5. Esse aí talvez mereça alguns minutos a mais nos próximos jogos. Não de ser titular, mas de ganhar mais minutos. Para mim, ele de hoje está muito à frente de Joelton, por exemplo. E Endrick, que é talvez o grande talento onde a gente deposita tantas esperanças para o futuro e que não tem minutos. Dorival é impressionante. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que Dorival, ele não gosta de Endrick. Assim, não digo da pessoa, estou dizendo do estilo de jogo, ele não gosta. Ele não quer um centroavante assim. Só que ele é tão frouxo, essa palavra, Dorival Júnior é um frouxo. Ele é tão frouxo que ele não consegue dizer, não vou convocar. Porque ele sabe que isso dá hater, ele sabe que isso dá rejeição, ele sabe o que a galera vai dizer. Então, o que é que ele faz? Ele leva o moleque e bota ele sempre em furada, sempre em barca furada. Foi contra o Uruguai, na Copa América, e agora foi contra a Argentina. O Brasil estava tomando uma derrota, estava batendo cabeça e simplesmente não conseguia fazer nada, ele botou ele. Endrick tentou, correu, pediu bola, tentou fazer coisa diferente, fez infiltração, tentou fazer de tudo um pouco. Não foi tão bem, mas eu vou dizer, ele merece uma nota 5. Ele precisa de mais minutos, mas, mesmo assim, foi bem. Tá de parabéns. E agora, a nota mais esperada, a de Dorival Júnior. Para mim, a nota de Dorival Júnior é 3. Por que 3? Na verdade, não é 3. A nota de Dorival Júnior é 3, de 3 letras. R-U-A. Rua, Dorival Júnior. Rua. Saia da seleção brasileira imediatamente. Você não é treinador de seleção brasileira. Você não é treinador de seleção brasileira. Se ele fosse homem de verdade, se ele respeitasse o que ele faz e respeitasse o povo brasileiro, ele já tinha pedido demissão. Técnico fraco, em todos os aspectos possíveis. Em montar um time, em criar uma estratégia. O Brasil não tem variação, o Brasil não tem tática, não tem estratégia, não tem técnica de marcação. Quando foi lá na Copa América, que fecharam a rodinha, ele ficou do lado de fora. Não manda no time, não faz nada que dê para se aproveitar do trabalho de Dorival Júnior. Um dos piores trabalhos da história da seleção brasileira. Eu não me lembro de que eu tenha assistido um treinador ser tão fraco quanto Dorival Júnior é hoje. Olha, para mim, e eu também não me lembro de ser uma unanimidade tão grande de sair de alguém como é a de Dorival Júnior. Porque Diniz ainda tinha ali a desculpa de ser um estilo de jogo que demora para adaptar. Dorival Júnior não mostra nada. É um técnico pífio e faz vergonha ao povo brasileiro. Eu sinto vergonha de que o Brasil seja treinado por um cara como Dorival Júnior, porque ele é fraco. E aproveitando que já estamos falando sobre isso, pensando em possíveis nomes para substituí-lo, eu vejo 4. 4 candidatos muito fortes e que para mim encaixariam como uma luva nesse time, nessa seleção brasileira.
Felipe Luiz, Carlo Ancelotti, Abel Ferreira e Jorge Jesus. Com um adendo a Jorge Jesus, porque ele ia ter que ver a questão dele com o Neymar. Porque, assim, para mim é óbvio, se tiver que escolher entre Jorge Jesus e Neymar e acabou a conversa. Mas com esse adendo, resolvendo essa situação, eu acho que ele seria o melhor não. Mas seria um bom nome. Para mim, aqui, é claro, o melhor nome seria Carlo Ancelotti, técnico experiente de Real Madrid, um dos maiores técnicos da história, ia fazer essa seleção, só não ia chover dentro de campo, mas essa seleção brasileira ia passar por cima de todo mundo. Mas é aquela história, teve toda aquela história que esperou e acabou que ele não veio. Se for para ele vir, tem que confirmar, tem que deixar tudo certinho. Se não, a gente trabalha com 3 outras opções. E para mim, o segundo lugar seria Abel Ferreira. Faz um trabalho muito sólido no Palmeiras. É um baita de um treinador, acostumado a ganhar, acostumado a momentos grandes. Consegue construir um sistema defensivo, consegue... por mais que o Palmeiras não tenha agora, mas ele consegue ter variação tática, variação... e às vezes até com times abaixo. Eu também digo, com Abel Ferreira, a seleção brasileira ia brincar de jogar futebol. E agora, para mim, o terceiro nome seria Jorge Jesus. Um treinador experiente, um treinador que tem bagagem, que já treinou o time do Brasil, talvez um dos melhores da história, que foi aquele Flamengo de 2019, que é um treinador que encaixaria bem no sistema que o Brasil gosta de jogar, que é aquele sistema para frente, um sistema mais agressivo. Eu acho que Jorge Jesus também seria muito boa. Mas para mim também quem seria muito bom poderia ser Felipe Luiz. Que baita trabalho que ele faz no Flamengo. Sabe, ele foi treinador do Sub-20, logo já subiu para o profissional. Agora ele já está sendo cotado para a seleção brasileira. Eu acho que a bagagem faria um pouco de diferença. Por isso que eu acho que ele está um pouco atrás desses 3. Mas se não quiser um técnico estrangeiro, tem que ser Felipe Luiz o próximo treinador. Porque o Brasil precisa mudar. E precisa mudar urgente. Dorival Júnior não tem nível de seleção brasileira. Mas seguindo aqui, o problema da seleção brasileira não acaba em Dorival Júnior. O problema da seleção brasileira tem um nome que talvez seja mais responsável do que ele. Edinaldo Rodrigues, que ganhou a eleição e será presidente da CBF até 2030. Até 2030. Porque as confederações e os times não quiseram ouvir Ronaldo Fenômeno. Ele era o único candidato, então ele ganhou e será presidente até 2030. Um cara que eu não entendo porque é presidente. Porque quando se trata de seleção brasileira é uma vergonha. Quando se trata de calendário do futebol brasileiro é uma vergonha. De tratamento dos times brasileiros é uma vergonha. De fazer política com a Conmebol e com outras ligas é uma vergonha. Esse presidente brasileiro é pífio, é vergonhoso. É o maior problema que tem dentro do Brasil. É Edinaldo Rodrigues. Que presidente vergonhoso. Tudo passa por ele. Edinaldo Rodrigues é a representação do que do que o Brasil é hoje. De ser pífio, de ser pequeno, de ser... chegar a ser ultrajante ter esse cara como presidente da CBF, ninguém fala nada. Os times continuam. É uma corja, é uma máfia. Edinaldo Pereira Rodrigues, que é um dos piores presidentes da história da CBF. É simplesmente horroroso o trabalho que ele faz. Chega a me dar vergonha. Vergonha de ter um presidente como ele, um representante como ele, da CBF. O Brasil merece mais e precisa de mais. E não é para depois, é para agora. E aí, ainda prosseguindo, o assunto final do vídeo, e mais importante, é o menino Ney. Não tem jeito. A gente precisa de Neymar de volta para ontem. Para ontem. E para tirar qualquer um. É para tirar Rodrigo se precisar, é para tirar Rafinha se precisar, é para tirar Vinícius Júnior se precisar. Neymar, esses anos todos, carrega essa seleção nas costas. E nesse último jogo agora, foi mais uma prova disso. Brasil e Argentina, sem Messi, sem Neymar. A Argentina fez o que fez e também está sem Di Maria já. E o Brasil sem Neymar fez o que fez também. Neymar é a única esperança, é a última alternativa que a gente tem de ganhar a próxima Copa do Mundo. De ganhar alguma coisa. Porque para mim ganhar a Copa do Mundo é só se vier um técnico realmente muito bom e começar um trabalho logo, rápido. E passa muito pro Neymar também.
Se não for assim, o Brasil não tem a menor chance. Essa seleção brasileira é de mediana para ruim. Perderia dos times pequenos hoje da Europa. Dos times pequenos. Não estou nem falando dos principais times, não. Estou falando de Dinamarca, de Croácia. Perderia para esses times. E hoje a gente tem a Ney Dependência. Neymar, volta logo para ver se você salva essa seleção brasileira. Você é a nossa última esperança. Nossa única esperança. Para ver se a gente não passa mais vergonha, se não passa mais vexame, quanto muito passamos. Inclusive, passamos mais uma vez nessa terça-feira. Meus amigos, o Brasil é isso. A seleção com cinco estrelas no peito não vale mais nada. Ninguém mais tem medo dessa camisa. Ninguém mais respeita essa camisa. E o Brasil hoje é motivo de chacota e vergonha no mundo inteiro. E enquanto não mudar, enquanto não fizerem nada perante a isso, vai continuar sendo assim. Essa é a minha opinião. Qual é a sua? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixa o like aí no vídeo se você chegou até aqui. Se não gostou também, deixa o dislike. Mas se também não gostou, chegou até aqui, você perdeu tempo, né, meu amigo? Aí, se você gostou também, tem um amigo seu que tem uma opinião diferente, manda pra ele e diz assim, ó, isso aqui, ó, o que é que você acha disso aqui? Valeu, até o próximo vídeo.